aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre fatoração. O que vem a ser fatorar? Fatorar é transformar uma soma de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Existem vários casos de fatoração. Hoje veremos os mais importantes. Acompanhe comigo o primeiro caso. O nome deste caso é fator comum. Notem que nós temos AX mais AY. A é o fator comum. Ele pode ser colocado em evidência, em destaque, ficando assim com A que multiplica X mais Y. Como eu cheguei neste resultado? Peguei o primeiro elemento AX e dividi pelo que foi colocado em evidência. AX dividido por A resulta em X, mais AY, que é o segundo, dividido por A. AY dividido por A é igual a Y. Vamos ver também o segundo caso de fatoração, que é agrupamento. Acompanhe comigo o segundo caso. AX mais AY mais BX mais BY. Você deve notar que não existe nenhum fator comum a todos os elementos. O A só é comum aos dois primeiros e o B só aos dois últimos. Por isso, nós vamos fatorar por partes. Pegando os dois primeiros elementos, nós vamos colocar o A em evidência. Ficamos assim com A que multiplica X mais Y. Reparem que nos dois últimos elementos nós temos a letra B como fator comum. Colocando a letra B em evidência, ficaremos com B que multiplica X mais Y. Nesta segunda linha, nos dois termos aparece X mais Y. Ele passa a ser o fator comum e vai ser colocado em evidência. Colocando X mais Y em evidência, nós vamos dividir cada elemento pelo X mais Y. O primeiro elemento da segunda linha é A que multiplica X mais Y. Dividindo por X mais Y, encontramos A. E o segundo elemento, B vezes X mais Y, dividido por X mais Y, resulta em B. A forma fatorada é X mais Y, que multiplica A mais B. Nós vamos ver também o terceiro caso de fatoração, chamado diferença de quadrados. Para isso, nós vamos definir esse terceiro caso. Acompanhe comigo. Temos o produto de A mais B por A menos B. É uma soma multiplicada por uma diferença. Vamos aplicar a distributiva para desenvolver. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, AB. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Reparem que os dois termos no meio são opostos. Menos AB mais AB. Isso é igual a zero. E o resultado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Sempre que tivermos uma soma vezes uma diferença, ou uma diferença vezes uma soma dos mesmos valores, o resultado é o quadrado do primeiro elemento menos o quadrado do segundo elemento. Daí vem o nome diferença de quadrados. Você também deve saber fazer o contrário, fatorar a diferença de quadrados. Para isso, vamos fazer um exercício? Acompanhe o exercício. X ao quadrado menos 4. Vamos fatorar. Reparem que x ao quadrado possui raiz quadrada exata. 4 também possui raiz quadrada exata. E o sinal do meio é menos. Caracteriza uma diferença de quadrados. Para fatorar, tiraremos a raiz quadrada de x ao quadrado, x, e a raiz quadrada de 4, 2. Eu optei por colocar agora x menos 2 primeiro. Então, o próximo elemento será x mais 2. Se eu colocasse primeiro o x mais 2, viria logo a seguir x menos 2. Esta propriedade serve para simplificar frações ou até para fazer o cálculo de alguns exercícios de uma maneira mais rápida. Vamos ver um exemplo? Olhe o exemplo. Calcule o valor de 2.315 ao quadrado menos 2.314 ao quadrado.
Uma das maneiras de fazer esta conta era multiplicar 2.315 por ele mesmo e subtrair do resultado 2.314 multiplicado por ele mesmo. Porém, a conta seria enorme. Um outro jeito é fatorar. Vamos então fatorar. Você pode notar que os dois elementos estão elevados ao quadrado e eles estão separados pelo sinal de menos. Temos uma diferença de quadrados. Raiz quadrada de 2.315 ao quadrado é 2.315, menos raiz quadrada de 2.314 ao quadrado, 2.314. Coloquei o sinal de menos. Na próxima parte do produto, vamos colocar o sinal de mais, 2.315 mais 2.314. Fazendo a conta, 2.315 menos 2.314 é igual a 1. E 2.315 mais 2.314, 4.629. Vezes 1, igual a 4.629. Para abordar a nossa próxima propriedade, eu vou usar um pouquinho de geometria. Nós vamos ver agora o quadrado perfeito. Acompanhe comigo. Temos um quadrado cujos lados foram divididos em duas partes, A e B. Então, o lado do quadrado maior é A mais B, e ele está sendo dividido em 4 quadriláteros. Para calcular a área deste quadrado, nós podemos fazer o lado dele elevado ao quadrado. Ficamos então com A mais B elevado ao quadrado. Outra maneira de calcular a área deste quadrado seria calcular a área dos 4 quadriláteros e somar. Vamos fazer. O primeiro quadrilátero logo em cima é um quadrado de lado A. A área deste quadrado é A ao quadrado. Logo à direita vemos um retângulo de base B e altura A. A área do retângulo é base vezes altura. B vezes A, que podemos escrever AB. Abaixo à esquerda temos outro retângulo de base A e altura B. A área é base vezes altura, A vezes B. E à direita vemos um quadrado de lado B. A área deste quadrado é B ao quadrado. Somando as 4 áreas, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, encontramos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Este é o quarto caso de fatoração, A mais B ao quadrado, chamado quadrado perfeito. Acompanhe comigo como ele fica. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Seria bom você decorar. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos ver na prática como usar a fatoração para simplificar uma fração? Acompanhe comigo. Calcule o valor da expressão para x igual a 93 e y igual a 92. Olha a expressão x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Você pode, de cara, substituir o x por 93 e o y por 92, mas eu acho que vai dar mais trabalho. Você fazer 93 ao quadrado mais 2 vezes 93 vezes 92, mas não, para por aí. Vamos fatorar. O numerador desta fração, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, é o quadrado perfeito. Lembra? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A forma fatorada dele é x mais y ao quadrado. Já o denominador da fração x ao quadrado menos y ao quadrado é a diferença de quadrados. Lembram? É o terceiro caso. Fatoramos x menos y
vezes x mais y. O numerador, x mais y ao quadrado, eu posso escrever como sendo x mais y vezes x mais y. E o denominador, x menos y vezes x mais y. Notem que nós podemos simplificar o x mais y que está em cima com o x mais y que está embaixo, ficando assim com x mais y dividido por x menos y. Agora sim, vamos substituir o x por 93 e o y por 92. 93 mais 92 dividido por 93 menos 92. Como 93 menos 92 é igual a 1, e esse 1 está no denominador, nós podemos omiti-lo. Resultado, 93 mais 92, 185. Você percebeu que a fatoração facilita bastante na resolução de alguns exercícios. Para encerrar a aula, vamos ver mais um caso. Acompanhe comigo o último caso de hoje. A mais b elevado à terceira potência, elevado ao cubo. É o cubo perfeito. É a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, mais b ao cubo. Para você decorar, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Vamos mudar o sinal do meio? A menos b elevado ao cubo. A ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, menos b ao cubo. Para decorar, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Com isso, vamos encerrar a nossa rápida revisão de fatoração. Estudem bastante, nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.